Nós iniciaremos no livro, na página 16, dando continuidade ao que nós já vimos a semana passada. Então, prestem atenção. Quando queremos representar um objeto ou um espaço muito grande, que não cabe em uma folha de papel, precisamos reduzir o seu tamanho, mantendo sua proporção. Prestem bem atenção. O que é reduzir? Reduzir é diminuir. Então, nós temos que ter uma proporção. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Então, nós temos que ter uma ideia de que se eu tenho uma parede que mede 3 metros de altura por 2 metros de comprimento, se eu for fazer ela reduzida, eu não vou conseguir colocar 3 metros numa folha de papel. Então, eu faço a proporção para cada metro 1 centímetro. Então, eu faço 3 centímetros de altura e 2 centímetros de comprimento. Porque daí está proporcional. 1 centímetro igual a 1 metro. Então, você consegue fazer esse desenho, certo? Para representar sua carteira, no caso nós não estamos na escola, você pode fazer com a sua mesa de estudo ou a sua mesa da cozinha mesmo, tá? Você pode medir quantos palmos ela tem de um lado e quantos palmos ela tem do outro lado. Então, de largura e comprimento. Depois, você pode representá-la em tamanho menor. Então, você pode, cada palmo, 1 centímetro. E fazer assim. Por exemplo, se deu 7 palmos de um lado e 4 palmos do outro, você pode colocar 7 centímetros de um lado, 4 centímetros do outro, tá? É proporcional, é proporção. Então, do seu tamanho real. Então, você vai fazer, ela vai estar desenhada proporcional ao seu tamanho real. Podemos também fazer medições mais exatas. Para isso, precisamos conhecer as unidades de medida de comprimento. Quais são as unidades de medida de comprimento? Olha bem, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Mas as unidades de medida de comprimento mais usadas são o centímetro, o metro e o quilômetro. Olha para vocês verem os exemplos aqui na folha. O lado de um livro, ele é medido em centímetros. A largura de uma sala é medida em metros. E a distância de uma cidade a outra, medida em quilômetro, certo? Agora, veja como essas meninas fizeram para medir o comprimento e a largura da sala de aula. Essa sala lembra um retângulo. Olha bem, então, o retângulo, ela tem sempre um lado maior do que o outro, certo? Então, a largura não é igual ao comprimento. E o que elas fizeram? Cada pé dela tem 25 centímetros. Todas as duas têm o pé de 25 centímetros. Uma mediu um lado, que é a de camiseta azul, ela mediu 20 pés. E a de camiseta vermelha mediu 28 pés. Agora você vai fazer o exercício da página 17 com essas informações que vocês têm aí. Olha bem. Número 1. Observe como as meninas fizeram para representar a sala de aula. Lembre-se de que cada pé tem 25 centímetros. Então, a primeira aqui na tabela aqui, a primeira linha já está completa. Ou seja, o lado da sala da menina azul, o número de pés da menina azul, medidos o lado da menina azul. Então, ela teve 20 pés, como cada pé mede 25 centímetros, ela teve 500 centímetros. E 500 centímetros é igual a 5 metros. Daí você vai fazer agora, menina de camiseta vermelha, ela mediu 28 pés. Quantos centímetros ela mediu? E quantos metros isso representa? A mesma coisa você vai ver aqui depois. A menina de camiseta azul mediu 20 pés. Daí, ela mediu tantos centímetros e tantos metros, correto? Depois, a menina de camiseta azul, na letra B. A menina de camiseta azul representou no quadrilátero apenas o lado que mediu. Olha bem para você ver. Ela só fez a representação do lado que ela mediu.
Você vai completar o desenho com as medidas do outro lado. Então, o que você vai fazer? Você vai completar aqui e formar o retângulo representando o desenho da sala dela, certo? Então, aqui já está marcado, ó, anotado aqui em negrito, né? A medida da menina de azul. E você vai anotar as medidas do outro lado da menina de azul e as medidas da menina de vermelho. Agora, nós vamos para a página 18, para número 2. Olha lá. Agora é sua vez. Meça a sala de aula. Nós não estamos na sala de aula. Então, você vai medir a sua sala utilizando os pés. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, medir o seu pé. Quanto mede o seu pé? Pega uma régua, meça o seu pé e depois você coloca aqui, complete aí. Quantos centímetros tem seu pé? Preencha a tabela ao lado. Do mesmo jeito que você fez na página 17, só que lá nós já tínhamos que cada pé media 25 centímetros e a sala lá de aula lá tinha dado 20 pés e 28 pés. E você vai anotar nessa tabela aqui agora com as anotações que você fizer aí na sua casa, certo? Letra C. Utilize os dados da tabela. Represente no quadrilátero abaixo as medidas de 1 metro que você encontrou. Então, você vai medir, você vai representar aqui em metros, certo? Você vai ver quantos centímetros tem o seu pé, fazer a continha lá e quantos pés deu, né? Vai fazer a continha e vai anotar lá quantos metros deu. E fazer a representação aí na letra C, nesse quadrado aqui, todo quadriculado. Na letra D, sua sala da sua casa, não de aula, foi representada em 2 tamanhos diferentes. O tamanho real da sala de aula continua o mesmo? Explique. Então, olha bem. Você representou a sua sala de 2 tamanhos, em centímetros e em metros. Mas ela continua o mesmo tamanho? Então, você vai dizer para mim o que você pensa, o que você acha, certo? Na página 19, nós temos um desafio. Qual que é esse desafio? Agora você vai procurar imagens em diferentes escalas. Olha bem, lembra que lá com a tia e diferentes tempos das cidades. Trações, mapas, imagens aéreas ou imagens de satélites de diferentes épocas, tá? Atenção, as imagens precisam ser comparáveis. Cole abaixo o que você encontrou. Então, você vai pegar uma imagem de um mesmo ponto para você poder observar. Você pode pegar uma foto, você pode pegar uma imagem aérea, por exemplo, do bairro onde você mora, se você conseguir na internet lá as imagens aéreas de um tempo atrás e como ele era, como ele é hoje, para você fazer essa comparação, certo? Então, você vai pegar a imagem mais antiga, pode ser de uma imagem aérea, de um bairro, pode ser só de um ponto turístico, e você vai colar a imagem mais antiga e a imagem atual do que você encontrou. Não posso pegar, por exemplo, a imagem da Santa Casa, colocar como ela antiga e depois pegar uma imagem lá da Praça Central. Não, eu posso pegar uma imagem da Praça Central antiga e depois pegar uma imagem da Praça Central atual. Eu tenho que pegar o mesmo ponto, eu tenho que fazer a mesma coisa do bairro. Ah, eu quero o meu bairro. Então, eu vou procurar uma imagem aérea do meu bairro antigamente e uma imagem do meu bairro hoje. Aí sim você vai fazer as comparações. E você vai anotar uma mudança. Anote uma mudança importante da primeira para a segunda representação. Então, você vai observar o que mudou de uma época para outra aqui, tá? Número 2. A área representada é a mesma? Então, olha para vocês verem o que eu acabei de falar. Essa número 2 aqui você nem precisa saber, eu já acabei de falar para vocês. Vocês têm que fazer a mesma representação, tá? Para vocês poderem fazer a comparação, certo?